Saudações a todos, mais uma vez reunidos aqui para o estudo, e hoje o estudo de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Estaremos estudando a primeira parte do livro, Doutrina, e estamos no capítulo 4, O Inferno. Então, vamos todos lá para o inferno? Já que não Vamos, tem outra alternativa, a gente acompanha você. Quem vai na frente é que vê primeiro o que acontece. vamos lá, então. Vamos alegres e saltitantes para o inferno. Kardec nos conduzindo nessa jornada aqui. Todos conseguem ver o texto? Sim, sim. Então, como sempre, vamos fazendo a leitura e vamos fazendo os nossos comentários aqui. Eu já deixei algumas coisas marcadas aqui para a gente ir discutindo e refletindo ao longo do nosso estudo. Então, o Kardec começa esse texto dizendo: o homem sempre acreditou intuitivamente que a vida futura deveria ser mais ou menos feliz na razão do bem e do mal praticado neste mundo. A ideia, porém, que ele faz dessa vida futura está na proporção do desenvolvimento de seu senso moral e da noção mais ou menos justa que ele tem do bem e do mal. As penas e as recompensas são um reflexo dos instintos que nele predominam. É assim que os povos guerreiros colocam a sua suprema felicidade nas honras prestadas à bravura, os povos caçadores na abundância da caça, e os povos sensuais nas delícias da volúpia. Enquanto dominado pela matéria, somente imperfeitamente pode o homem compreender a espiritualidade. Eis porque ele faz das penas e dos gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Imagina que se deve beber e comer no outro mundo, porém mais e melhor do que na Terra. E vocês já devem ter imaginado, porque eu grifei aqui, né? Os textos de Kardec, eles são muito bem construídos, né? E por isso que eu falei aqui numa espécie de brincadeira, quando eu falei, né, que o Kardec vai nos conduzir, mas o Kardec nos conduz realmente. Quando a gente faz a leitura, ele vai nos conduzindo pelo raciocínio limpo e claro dele. Então, ele está colocando aqui exatamente, né, que o homem sempre acreditou intuitivamente nessa vida futura. Então, de acordo, né, com o desenvolvimento do seu senso moral, né, é que ele vai fazer a ideia desse mundo futuro. Agora, quando a gente coloca aqui, né, enquanto dominado pela matéria, somente imperfeitamente pode o homem compreender a espiritualidade. Eu ia até fazer uma brincadeira, né? Nós estamos aqui em 1865, né? Esse texto. Eu ia fazer a brincadeira, embora ver qual é o grau de desenvolvimento e o nosso senso moral que nós atingimos. Porque a gente, será que faz realmente? Qual é a ideia que a gente faz? Né? Quando você estuda o Espiritismo com a seriedade que ele merece, a gente se liberta dessas ideias do inferno, do céu, né? E não é o que a gente vê, na verdade. Porque eu queria fazer um paralelo com o que a gente tem no movimento espírita, com relação a cidades espirituais, onde você tem construções, onde você tem que tomar sopa, não é verdade? É um mundo, é um mundo materializado, né? Imagina que se deve beber e comer no outro mundo.
porém mais e melhor do que na terra. Aqui faltou, né? Tendo-se chegado a certo nível, encontra-se nas crenças acerca da vida futura uma mistura de espiritualidade e de materialidade. É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, é colocado um inferno com torturas físicas. E eu cheguei justamente num ponto, inclusive que você havia comentado, né, que uma coisa que te incomodava desde muito novo é aquela relação, né, do inferno que a gente sofre, mas o que te chamava mais atenção era justamente uma vida contemplativa, né, uma vida de ociosidade, né? Lembra que você falou? Uhum, Bem, uhum. a gente parou um pouquinho aqui para comentar uma coisa que é muito séria, né? O Kardec está fazendo todo um raciocínio e mostrando, né, que o, a gente já está falando plano material e plano espiritual. Será que não ficou bem entendido o que que é espiritual? Né? É o oposto de matéria, né? Então, quando ele coloca aqui, tendo-se chegado a um certo nível, encontra-se nas crenças acerca da vida futura uma mistura de espiritualidade e de materialidade. O que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que quanto mais ignorantes, né, em termos de intelecto-moralidade, a gente tinha uma crença que a vida futura era igual à vida que a gente levava aqui. Mas quando ele fala tendo chegado a um certo nível, ou seja, evoluindo um pouquinho mais, né, a gente já vai encontrar uma mescla dessa crença, uma coisa entre espiritualidade e materialidade. Então, em 1865, Kardec escreve essas coisas aqui para deixar bem claro que no plano espiritual, como ele vem falando durante a obra inteira, desde o livro dos Espíritos, que é a base, né? Inclusive, uma coisa que é bom a gente mencionar, né? O quarto livro, né? O livro quarto do livro dos Espíritos, é Esperanças e Consolações, né? Esperanças e Consolações é a base para esse capítulo aqui. Fora os artigos da Revista Espírita, né, que veio a compor o céu e o inferno. Né? Então, onde você vê o movimento espírita sentar em torno de obras mediúnicas que falam de colônias espirituais, cidades espirituais, onde você tem exatamente o que ele coloca aqui, né? Uma mistura de espiritualidade e de materialidade, reproduzindo, né, um mundo material que a gente vive aqui. E tende a piorar. Esse aspecto, infelizmente, tende a piorar. Porque agora, eh, os adeptos dessa estilo literário dos romances espíritas estão apresentando uma realidade não só que traz tudo isso que você falou, mas agora sim, uma realidade que é assim, bom, suponhamos que nós todos tenhamos desencarnado, né? E eu esteja na erraticidade, eu digo, bom, onde será que anda o Mário, a Nilce, a Sayuri, a Iliane, o Fernando? Eu vou procurá-los todos para a gente montar o nosso grupo de estudo aqui agora. Então, isso eu estou dando um exemplo, porque o exemplo que está sendo dado é que, por exemplo, determinado artista procura na erraticidade o seu grupo afim quando estava na Terra de comediantes, de atores, etc., para fazer espetáculos na erraticidade. Veja vocês a que ponto nós estamos chegando. E as pessoas acreditam, infelizmente. Quer dizer, cadê a individualidade? Cadê o progresso de cada um? Cadê o estado de adiantamento moral, intelectual de cada um? Não, quer dizer, cada vez mais, né, esse estilo literário, entre aspas, que se diz espírita, está tornando a erraticidade cada vez mais
semelhante ao mundo material, à Terra, né? Ao mundo que habitamos, as nossas condições de vida, procurar nossos amiguinhos. Então, assim, é lamentável. É lamentável porque continua cada vez pior. Aliás, a tendência é piorar, né? É E a gente porque, precisa. porque é a falta de estudo, né? É a falta de estudo que faz isso. Agora, o mais condenável, né, digamos assim, o mais reprovável é que isso seja feito por casas que se dizem casas espíritas, né? Porque quando você tem um grupo, ou algumas pessoas que pensam dessa forma, né, elas não precisam nem falar que são espíritas, né? Elas acreditam nessas coisas, né, e eu acho que cada um tem o direito de acreditar no que bem entender. Agora, uma casa que se diz espírita, que diz honrar os princípios da doutrina espírita, admitir essas coisas, admitem porque não estudam, né? Né, Ó, e admitem, Mário, desculpa cortar você, porque endeusam o médium responsável por essa produção literária, se é que assim a gente pode chamar. Né? É impressionante como no movimento espírita, essa necessidade absurda de ter-se sempre um baluarte que conduz o espiritismo na Terra, entendeu? Então, é assim, Chico já partiu, Divaldo já foi embora, não, mas precisa ter um que seja o sucessor. E o sucessor, dito sucessor, né? Então, assim, e aí nós entramos na seara de tudo que nós já estudamos na doutrina espírita sobre a responsabilidade do médium, em todos os sentidos, né? E do médium que não, se estudou, não aplica a doutrina espírita. Mas eu creio que nem estudar estudou. Então, são os médios que ficam famosos pelos romances espíritas, da doutrina em si tem muito pouco, infelizmente atingem um aspecto do comportamento humano que é a ânsia por satisfazer as aspirações escondidas, vamos dizer assim. Então eu tenho medo do desconhecido. O que que eu quero encontrar na erraticidade? Eu quero encontrar tudo aquilo que para mim é familiar. Então eu encontro uma casinha, eu encontro o que comer, o que beber, eu encontro os amigos, eu encontro, enfim, né? Então é terrível isso, porque se por um lado e eu espero que o movimento realmente e alguns grupos que estão se dedicando ao estudo como este, profundo da doutrina espírita, cada vez mais se multipliquem e prosperem, né? Para realmente nós restaurarmos, restituirmos, enfim, a verdadeira doutrina espírita em toda a sua pureza de princípios e postulados, e não toda essa baboseira que tem por aí e que as pessoas acreditam que isso é espiritismo. Então, ao invés de nós ansiarmos, nos prepararmos nessa vida em que estamos para a vida futura, nos desenvolvendo moralmente, nos tornando melhores a cada dia, não. Você pergunta para alguém, o que você pretende, o que você acha que você vai encontrar quando você morrer? Ah, eu quero ter a minha casinha, eu quero ir para nosso lar, eu quero ir para não sei aonde, né? E aí por aí vai. Quer dizer, materialidade. As pessoas esperam encontrar o quê? Materialidade. Dificilmente um espírita, que se diz espírita, vai dizer não. Eu espero na erraticidade passar por todo aquele processo de reconhecimento, né, de conscientização de todo o mal praticado, todo o bem que eu poderia praticar e não pratiquei, enfim, e de me reorganizar para uma nova oportunidade. Dificilmente nós encontramos alguém que fale assim. com pouco que a gente estuda com seriedade, né, a gente faz algumas reflexões e a gente começa realmente a separar o joio do trigo, né? Porque se você desencarna, você vai para uma cidade, vai fazer exatamente o que você fazia aqui, tem um trabalho no ministério, ganha um salário, tem que se locomover através de ônibus, né, de veículos, etc. A grande pergunta que fica é: para que que a gente encarna, então?
Porque lá Exatamente. você também passa por todos os processos que você passa aqui na Terra. Então, para quê, né? Mas isso tem um porquê, né? Isso tem um porquê. A gente sabe que a espiritualidade, espíritos ainda refratários, eles querem que a humanidade permaneça na ignorância. Os homens que viveram aqui professando os falsos profetas, né? Que Jesus tanto falou, muitos deles, hoje são os falsos profetas da erraticidade, como Kardec bem alertou, né? Fala sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, fala isso durante toda a sua obra. E as pessoas, com todas as informações que nós temos dentro da codificação, elas não abrem os olhos para isso, né? Por isso que eu falo, condenável não são nem as pessoas que seguem isso, mas condenável é uma entidade que se diz espírita divulgar ideias estapafúrdias, né? Mas voltando aqui para o nosso texto, que a gente ainda tem muita coisa para comentar, né? E fazer esses paralelos que é muito importante, porque se tem casas e tem instituições que estão deturpando o espiritismo, ainda que pequeno grupo que somos, é importante a gente também fazer um esforço para mostrar, então, o que é a doutrina espírita, já que tantas casas, né, que têm uma projeção tão imensa, com homens, né, que utilizam o púlpito também, que alcançam muitas pessoas, não fazem isso. Cabe a tarefa a qualquer homem de bom senso, né, fazer. Bem, uma outra coisa que corrobora para tudo isso que a gente está falando aqui, o Kardec ele coloca aqui nessa frase, né, nesse finalzinho aqui de parágrafo, ele coloca aqui, né, eis porque ele faz das penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual, porque são dominados pela matéria, né? Imagina que se deve beber e comer no outro mundo, porém mais e melhor do que na Terra. Ele coloca aqui uma nota de rodapé. E a nota de rodapé é: um jovem do cantão da Savoia, ao ouvir a descrição do quadro sedutor que seu vigário fazia sobre a vida futura, perguntou-lhe se nela todos comiam pão branco, como em Paris. Essa observação aqui, essa nota de rodapé de Kardec. Coitado do Kardec, se tivesse encarnado hoje, 2025, indo para o cinema assistir exatamente uma película que vai colocar exatamente o oposto do que ele escreveu aqui, né? Continuando. O homem primitivo, não podendo conceber senão o que via, moldou naturalmente sua ideia sobre o futuro de acordo com o seu presente. Para compreender outras coisas, além daquelas que via diante de si, faltava ao homem primitivo o desenvolvimento intelectual que só com o tempo deveria alcançar. Assim, o quadro que ele fez dos sofrimentos da vida futura é apenas um reflexo dos males da humanidade, mas em maior proporção. O que ele está colocando é exatamente isso, né? Só transferiu para o outro mundo, não ressignificou, né? Na verdade, ele transferiu o que ele viveu aqui, com a diferença que, numa proporção maior, ele reuniu nesse quadro todas as torturas, suplícios e aflições que encontrou sobre a Terra. Porque a gente está falando do inferno, né? Sem ter ainda desenvolvido o sentido que o levaria mais tarde a compreender o mundo espiritual, o homem só podia conceber penas materiais. Razão porque, salvo algumas diferenças de forma, o inferno de todas as religiões se assemelha. O inferno dos pagãos é todos aqueles que não eram cristãos, né? Descrito e dramatizado pelos poetas, foi o mais grandioso modelo do gênero,
perpetuando-se no inferno dos cristãos, que também ele teve seus poéticos intérpretes. Comparando, nele se encontra, exceto pelos nomes e algumas variações de detalhes, numerosas analogias. Em ambos, o fogo material é a base dos tormentos, tanto no inferno pagão como no inferno cristão, né? Porque é o símbolo dos mais cruéis sofrimentos. Mas, estranhamente, os cristãos ultrapassaram, em muitos pontos, o inferno dos pagãos. E a gente vai ver essa diferença no próximo capítulo. Ele vai fazer um quadro comparativo entre o inferno pagão e o inferno cristão, mostrando exatamente o que ele está começando aqui a desenvolver, porque aqui ele está falando do inferno de uma forma geral. Né? No próximo capítulo, ele vai fazer a comparação do inferno pagão e, e das religiões como um todo. Mas, estranhamente, os cristãos ultrapassaram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Se estes últimos tinham em seu inferno o tonel das Danaide, a roda de Íxon e a pedra de Sísifo, esses eram suplícios individuais, enquanto o inferno cristão tem para todos as suas caldeiras ferventes, cujas tampas os anjos levantam para observar os condenados contorcendo-se. É interessante quando ele coloca aqui, né? Porque isso daqui são os mitos, né? O tonel das Danaide, Roda Dixon. Inclusive, nós temos aqui, deixa eu trazer aqui para vocês. O interessante dessas três analogias que ele coloca é o suplício eterno, porque, né, o tonel das Danaídes era aquela coisa que eram vasos que elas enchiam de água, eram furados, ou seja, eles não enchiam nunca, porque a água ia saindo, né? A roda de Ixo é a mesma coisa, né? Uma roda de fogo que é uma roda que ele tinha que fazer girar, e a pedra de Sísifo também, né? Que ele tentava rolar a pedra pesadíssima, né, pela montanha e não conseguia, ou seja, o suplício eterno. Então, o que caracteriza, né, essas três analogias é isso, é esse suplício eterno, como se nós tivéssemos condenados a sofrer eternamente. O que me chamou a atenção também, fala que os anjos tiravam a tampa para olhar as pessoas sofrendo. Ou Né? seja, então o anjo não é o espírito do, do bem, como que se fala, se saciar a sua crueldade, é um negócio complicado. Né? É requinte de maldade, né, Fernando? Porque assim, abrir a tampa para olhar os outros sofrerem e gemerem, aí é requinte de maldade, né? Quer dizer, já não basta o suplício eterno, ainda ter o prazer de ouvir os outros sofrerem, né? O interessante dos mitos que o Kardec traz é exatamente isso, né, Fernando? Porque ele está colocando aqui, apesar dessas penas, né, serem realmente um verdadeiro sofrimento, era uma coisa individual, né? E a crueldade está justamente aí, naquele inferno ali, que inclusive, né, os anjos abriam a tampa, né, para olhar. Então, aqui só para a gente não passar batido aqui, para a gente falar um pouquinho do tonel ou barril das Danaídes, é uma imagem da mitologia grega usada como símbolo de um trabalho infinito e inútil. Uhum, Segundo o mito, as Danaídes eram as 50 filhas do rei Dana. Elas foram condenadas no Hades a encher eternamente um tonel sem fundo ou furado, como punição pelo crime de terem matado seus maridos na noite de núpcias. A tarefa nunca se completa, pois a água escorre continuamente, representando um castigo eterno. Por isso, até hoje, a expressão trabalho das Danaídes é usada para indicar um esforço incessante que nunca chega ao resultado final. Lógico que a história delas, mais completa, vocês podem, né, desenvolver, desenvolver não, vocês podem, acredito que a maioria de vocês conhece, mas quem não conhece ou não lembra, né, depois faz uma busca. Então, aqui uma imagem, né?
Aqui a boquinha, né? Tem várias reproduções. Essa eu peguei uma imagem aleatória na internet, né? A roda de Ixion, também da mitologia grega, Ixion, né? Rei dos Lápis, foi o primeiro homem a cometer o crime de matar um parente. Matou o sogro. Perdoado por Zeus, mostrou-se ingrato e tentou seduzir Hera. Como castigo, Zeus o prendeu a uma roda em chamas que girava eternamente no Tártaro. Assim, a roda de Ixion, se tornou símbolo de punição eterna, outra punição eterna, né? De tua incessante consequência inevitável da ingratidão e da traição. Bem, ali quando a gente falou das Danaídes, se referiu ao Hades, né? Que seria uma espécie de inferno. E aqui ele se refere ao Tártaro, né? Qual é a diferença de um para o outro? O Hades seria um inferno, o Tártaro seria a profundeza, né? Seria realmente as profundezas do inferno. E, aliás, o Kardec, quando a gente continuar seguindo o texto, a gente vai ver, num determinado momento, ele se referia exatamente a essas localidades, né? Por que que o homem, na antiguidade, colocava o céu e a terra, né? E o centro dela, né? Como parâmetros, né? Aliás, né, na mitologia grega, nós temos ainda esse nível aí, né, o Hades e o Tártaro, né? A pedra de Sísifo é um dos castigos mais conhecidos da mitologia grega. Sísifo, rei de Corinto, era famoso por sua astúcia e por enganar deuses e homens. Chegou até a prender Tânatos, que era a morte. Como punição por sua audácia, foi condenado a empurrar eternamente uma enorme pedra até o topo de uma montanha. Porém, sempre que estava prestes a alcançar o cume, a pedra rolava de volta. Já pensou, né? Você carregando uma pedra dessa, né? Então, a pedra de Sísifo se tornou um símbolo de trabalho inútil e interminável, de esforço sem resultado e de penas eternas. Aqui só para a gente ilustrar, né? Essas três figuras que Kardec ressalta aqui. Mas aí, de novo, né, Fernando, como você falou, né? Se estes últimos tinham em seu inferno, esses últimos quem? Os pagãos, né? Se eles tinham, né, o tonel das Danaíde, roda de Íxio, pedra de Sísifo, esses eram suplícios individuais. O que a gente vê é que o inferno cristão, ele é um inferno piorado, né? Como se já não bastasse ser o inferno, né? Enquanto o inferno cristão tem para todos as suas caldeiras ferventes. Mergulha todo mundo lá. A gente vai ver o Inferno de Dante, né? Tem algumas ilustrações também nesse livro, né? São bem interessantes. Cujas tampas os anjos levantam para observar os condenados acontecendo. Requintes de crueldade, né? Mas diz também, né, uma história de que o céu ele tem essa tampa lá, que é para quem está lá não querer nunca cometer nenhum tipo de pecado para voltar para lá. Voltar não, para ir para lá, entende? Ou seja, uma metodologia de ensino pelo terror, né? Pelo medo. Deus ouve, sem piedade, os gemidos destes últimos durante a eternidade. Aí o Kardec coloca uma nota de rodapé, né, falando que isso daqui é um trecho do sermão feito em Montpellier, em 1860. Então, quando Kardec foi compor esse capítulo, falar sobre o céu, aliás, perdão, falar sobre o inferno, ele traz um trecho desse sermão que foi proferido, né? Que hoje nem se usa mais essa palavra, né? Hoje é homilia, né? A igreja chama de homilia, né? Jamais os pagãos descreveram
os moradores dos Campos Elíseos, fazendo a apreciação dos suplícios do Tártaro. Ou seja, o Campos Elíseos, para os pagãos, seria, fazendo uma analogia, seria o céu, né, do cristão. E o Tártaro seria o inferno. Então, como ele coloca, né, os pagãos jamais descreveram os moradores que estão lá nos Campos Elíseos fazendo apreciação dos suplícios de quem está sofrendo lá no Tártaro. E aqui, no inferno cristão, o anjo levanta a tampa, né? E Deus ouve sem piedade os gemidos deste último durante a eternidade, né? Como os pagãos, os cristãos têm o seu rei dos infernos, Satã, com a diferença de que Plutão, no caso dos pagãos, limitava-se a governar o sombrio império que lhe coubera em partilha. Mas ele não era mau. Ele apenas aprisionava em seu império aqueles que haviam praticado o mal, porque era essa a sua missão. Mas não procurava induzir os homens ao mal, para se dar o prazer de fazê-los sofrer. Enquanto Satã recruta vítimas por toda parte, comprazendo-se em atormentá-las através de suas legiões de demônios armados e enforcados, a revirá-las no fogo. Tem-se, de fato, discutido seriamente sobre a natureza desse fogo, que queima incessantemente os condenados sem jamais consumi-lo. Se seria um fogo de betume ou breu ardente. Pendeu-se para o betume. O inferno cristão, portanto, em nada fica a dever ao inferno pagão. Ao contrário, né? É bem piorado, né? Como ele coloca aqui, Plutão, ele só lidava com quem era mal. O Satã não. A gente não tem até hoje, a gente não ouve muito aí o pessoal da igreja falar, sobre o maligno, sobre, olha, o capeta, né, o demônio. Isso é utilizado, né? A nota de rodapé de Kardec, sermão feito em Paris, em 1861. Então, outro trecho também, né? O Kardec, ele, ele não inventa, né, as ideias, ele vai na fonte, né, diretamente dos sermões que eram proferidos nas igrejas naquela época. As mesmas considerações usadas pelos antigos para estabelecer a morada da felicidade levaram-nos também a posicionar o local dos suplícios. Vamos lá, agora vamos falar de localidade, né? Tendo os homens colocado a primeira nas regiões superiores, era natural que colocassem o segundo nas regiões inferiores, ou seja, no centro da Terra. Estamos falando de céu e inferno, né? Servindo-lhe de entrada em algumas cavidades sombrias e de terrível aspecto. Foi ali também que os cristãos, por muito tempo, situaram a morada dos condenados. Reparemos também aí uma outra semelhança. O inferno dos pagãos incluía, de um lado, os Campos Elíseos e, do outro, o Tártaro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados, estava localizado nas regiões superiores. Segundo a letra do Evangelho, Jesus desceu aos infernos, ou seja, aos lugares baixos, para dali resgatar as almas dos justos que aguardavam sua vinda. Os infernos não eram, portanto, um lugar unicamente de suplício, da mesma forma que entre os pagãos situavam-se também nos lugares baixos, e a morada dos anjos e santos, assim como o Olimpo, fixava-se nos lugares elevados, posicionada do outro lado do céu das estrelas, que se acreditava limitada. Essa mescla de ideias pagãs e de ideias cristãs não tem nada que deva surpreender. Jesus não podia, de súbito, destruir as crenças enraizadas se tivesse descrito as penas e gozos futuros em sua realidade espiritual, não teria sido compreendido. Faltavam aos homens os conhecimentos necessários para conceber o infinito do espaço e o infinito número de mundos.
O mesmo raciocínio, o Kardec ele aplica quando nós estudamos o céu, né? Falando exatamente ainda da ignorância do homem sobre o mundo em que habitava e todo o cosmos, né, ao seu redor, todo o universo infinito, né? E aqui ele aplica novamente a mesma ideia. Então ele coloca aqui, né, que para aqueles homens a Terra era o centro do universo. Não conheciam a sua forma nem sua estrutura interna. Tudo estava para eles limitado ao seu ponto de vista. E suas noções do futuro não poderiam ir além de seus conhecimentos. Achava-se Jesus, portanto, impossibilitado de instruí-los acerca do verdadeiro estado das coisas. Por outro lado, no entanto, não querendo sancionar com a sua autoridade os preconceitos vigentes, absteve-se, deixando ao tempo a tarefa de corrigir as ideias. Jesus limitou-se a falar vagamente da vida abençoada e dos sofrimentos que esperam os culpados. Mas, em parte alguma de seus ensinamentos, encontra-se o quadro de suplícios corporais dos quais os cristãos fizeram um artigo de fé. Então, quer dizer, e aqui fica bem claro, né, o que Kardec está trazendo para a gente é exatamente o trabalho e o respeito que Jesus teve ao trazer os ensinamentos para a humanidade, através daquele povo. Então, o primeiro ponto é respeitar e não violentar consciência, porque os homens, nós, né, como humanidade, a evolução intelecto-moral, ela, ela, ela tem um ritmo. Então, os espíritos superiores, quando vão trazer as revelações, a gente estuda isso na Gênesis, sobre a revelação, né? Revelação humana, revelação divina, e toda revelação tem que conter uma verdade, mas essas revelações elas só ocorrem quando os homens estão preparados para recebê-la. Então, quando Jesus vem, ele se limita a falar o que aqueles homens poderiam absorver naquele momento. E outros ensinamentos que chegaram até nós foi por conta, né, das parábolas. Ou seja, Jesus fala numa linguagem em que o povo daquela época, através das analogias e da linguagem de figura usada nas parábolas, eles entendessem coisas abstratas através de uma narrativa mais concreta, se fazendo entender através dessas histórias. Agora, o Kardec já iniciou esse texto, desse capítulo, e durante o tempo todo ele usa exatamente esse raciocínio, né? Que nós, no passado, não tínhamos esse desenvolvimento. Por isso que nós pensávamos daquela forma. E ele está falando hoje já de uma posição em que a gente já venceu essas barreiras. A gente já consegue entender as coisas abstratas. E como eu estava falando, né? Ele está falando em 1865. Eu fico imaginando Kardec, né? Kardec aparecendo, dando uma voltinha por aqui, para ver como é que estão as coisas. Eu acho que ele ia parar e ele ia se perguntar se ele veio no século certo. Ele fala, nossa, será que eu vim realmente no século certo ou eu devo ter vindo no século XIV? Porque lá no século XIX eu já pensava de outra forma, né? Imagina, a gente parece que está regredindo, né? A gente lê esse texto aqui, a gente vê coisas piores do que está escrito aqui. Eu queria destacar, Mário e amigos, assim, em relação, né, a esse contexto das parábolas de Jesus, que é muito interessante, porque a inteligência de Jesus, claro, porque o que que Jesus fazia? A gente muitas vezes acha que Jesus falava em parábolas porque para eles era mais fácil entender o que ele estava dizendo, e não é. Jesus usava exemplos do cotidiano da sociedade judaica da época, só que ele usava o exemplo, ele usava a situação dando um contra-exemplo, entre aspas. Por exemplo,
Na parábola do filho pródigo, né? O patriarca sempre foi a lei na aldeia. Ele era o símbolo da autoridade máxima, né? Então, por exemplo, na parábola do filho pródigo, o fato do pai ter saído ao encontro do filho, ou seja, para eles era um choque, mas como? O patriarca saía ao encontro do filho e abraçar? Não, porque a figura do patriarca era praticamente intocável, era, né, muito venerada, era a palavra final. Ainda por cima, devolve para esse filho os símbolos do pertencer à família. Devolve para o filho o anel que todo filho tinha, o filho que era o anel de pertencimento à família, as vestes, né, para a festa, dá uma festa para esse filho, mata o seu gado melhor nutrido, enfim. Então, a inteligência de Jesus era justamente porque através do choque que eles tinham, né, a mesma coisa, a mulher hemorrágica, ninguém falava com as mulheres. Então, por que que Jesus fala com ela, ainda, né? Diz, uma virtude saiu de mim, alguém me tocou, enfim. Então, é muito interessante nós entendermos esse aspecto das parábolas. Eles ficavam pensando, mas como? Não é esse o habitual. Na realidade, a construção do pensamento é essa. Mas não é esse o nosso habitual. E a partir daí, então, eles deduziam um novo ensinamento. Então é muito interessante a gente olhar as parábolas de Jesus sobre esse aspecto. Além do que, ela atravessa os tempos, né? Porque o fundo está lá. Ele usa a forma, mas o fundo fica. E você Sim, sabe, Marisa, e todos aqui, né? É o que eu chamo a atenção também no nosso estudo, exatamente para a mesma coisa que a espiritualidade superior fez. Quando Kardec começa a escrever as obras, eles utilizaram que linguagem? A linguagem da época. O que é a linguagem da época? A ciência da época. E é em cima disso que a gente vem falando também. Eu fiz até uma equiparação com as parábolas de Jesus. Então, quer dizer, quando os espíritos trazem as informações da erraticidade, das leis, quando vai falar sobre o desenvolvimento do universo, quando vai falar de fluido cósmico, quando ele vai falar de matéria elementar, ele utiliza a linguagem da época, ou seja, a ciência da época, mas de uma forma que, ao atravessar os séculos, mesmo com o desenvolvimento da ciência, você pode atualizar a ciência material, mas o fundo fica. Né? Eu tracei esse paralelo com os ensinamentos de Jesus através das parábolas. A gente vê perfeitamente isso. E, mais uma vez, como é que a gente consegue detectar isso? Estudando. Sem fazer um estudo sério, minucioso, né? Comparando e analisando as obras como um todo, não livros isolados. Né? Deixa eu falar uma coisinha. O que me choca um pouquinho é que, na verdade, a mensagem de Jesus foi uma mensagem de amor. E, na verdade, as religiões dogmáticas, certo? Ainda, apesar da evolução intelectual do homem, não se fala em sofrimento moral, só fala-se em sofrimento material. É isso. E você falando assim, é, é o que a gente está praticamente nas entrelinhas está sendo discutido aqui, né? Porque o camarada dele desencarna, né? E ao invés dele se questionar sobre a moral dele para chegar nessa vida futura, né? É como a Marisa colocou no início do estudo, quando a gente estava fazendo um comentário, né? A pessoa está fazendo o quê? Está se preocupando em preparar o puxadinho dela lá. Então, não é? Está olhando mais para o material do que realmente para uma preparação no sentido moral da coisa, né? Bem, vamos lá.
foi necessária a difusão dos conhecimentos nos tempos modernos e o desenvolvimento geral da inteligência humana para refutá-las. Mas as ideias herdadas não foram substituídas por nenhuma verdade objetiva. Ou seja, sabia que se precisava refutá-las, né? Mas não trouxeram nenhuma ideia, nenhuma verdade para colocar no lugar, né? Ao longo período de crença cega, sucedeu-se, como transição, um período de incredulidade, ao qual a nova revelação veio por um fim. Então, que realmente, né? Que chega numa hora em que, quando você já está saturado daquelas ideias e você, dentro da sua própria razão, você fala, não, não deve ser assim, tem alguma coisa errada, né? E você, então, para de seguir aquelas coisas. É o que acontece com muita gente com relação à religião, né? As pessoas, muitas vezes, elas, com uma fé sincera, elas buscam Deus e muitas vezes se decepcionam. Exatamente com essas ideias aqui, né? Como é que pode um Deus, tão cruel, que cria um inferno desse, que deixa uma tampa para a gente olhar para o inferno? Então, essas ideias absurdas acabam realmente levando para uma incredulidade. Não um Deus, mas incredulidade no que muitas igrejas professam, né? Era, era necessário, ele coloca aqui, né, um período de incredulidade ao qual a nova revelação veio por um fim. Era necessário demolir antes de reconstruir, porquanto é mais fácil persuadir aqueles que em nada creem a aceitar ideias justas, porque estes sentem que lhes falta alguma coisa, do que aqueles que têm uma fé enraizada em algo absurdo. Aquela fé cega que, né, que você não consegue demovê-lo, né, naquilo ali. E, aliás, não é o nosso objetivo, né? Nem nunca foi objetivo de nenhum espírito superior e muito menos de Jesus, porque a ideia é respeitar o livre-arbítrio e não violentar consciência, né? Agora, como ele coloca aqui, né, é mais fácil persuadir aqueles que já estão prontos, que já têm, né, a crença, apenas precisam de uma crença racional, algo que preencha realmente. Agora, aqueles que já têm a sua crença, por mais absurdo que seja, você não consegue demovê-lo. As descobertas científicas desalojaram o inferno do centro da Terra, assim como baniram o céu do império, mas não destruíram a lei das penas e recompensas, porque esse princípio assenta-se na justiça de Deus. Com o progresso das ideias, a crença apenas se modificou, tomando um sentido mais racional acerca da natureza das penas e dessas recompensas. Perguntou-se então onde está o inferno, como também onde está o céu. Por um tempo, a crença oscilou incerta sobre um e outro ponto. A revelação moderna vem hoje firmar a opinião, mostrando-nos o estado daqueles que sofrem, assim como nos mostra o estado daqueles que são felizes. Pelos exemplos que o Espiritismo coloca diante de nossos olhos, ensina-nos que a alma no mundo invisível sofre por todo o mal que fez, assim como por todo o bem que poderia ter feito e não fez durante sua vida terrestre. Isso aqui é importante, né? Porque o Kardec ele vai perguntar também, né? Ah, mas e o homem que não fez que fez o mal? Aí ele vai sofrer pelo mal que fez. Ah, mas o homem que não era mal, mas ele também não fez o bem, né? Não fazer o bem já é fazer o mal, né? Bem que ele coloca aqui, né? Bem que poderia ter feito e não fez, porque também é o mal, né? Que a alma não é condenada a uma penalidade absoluta, uniforme por um tempo determinado, mas que sofre as consequências naturais de todas as suas más ações, até que se tenha melhorado pelos esforços da sua própria vontade. Ou seja, não é um castigo, é consequência natural das suas más ações.
mas tem um fim, né? E o fim chega quando ele se melhora pelos seus próprios esforços. Ela carrega em si o seu próprio castigo. E isso onde quer que se encontre, para o que não há necessidade de um lugar circunscrito. Meu Deus do céu, os espíritas não estão lendo isso. É mais uma vez, Kardec, né? Para o que não há necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, então, está onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está em toda parte, onde existam almas felizes, o que não impede que umas e outras se agrupem por afinidade de posição ao redor de certos pontos. Isso aqui é bem importante a gente refletir, porque a gente já discutiu sobre isso, e quando ele coloca aqui, porque muitas vezes a pessoa fala, tá legal, então se não existe uma cidade, o que que existe? A nossa resposta, a princípio, ela pode parecer, e só parecer, uma tentativa de fugir da pergunta, mas não é. Então, a grande questão, aliás, é uma questão que eu me fazia, né? Então, se não existe uma localidade, o que que existe? A gente vai usar o seguinte raciocínio. É, quando a gente. Não tem como descrever a erraticidade, porque para você saber como é a erraticidade, a condição para isso é que você esteja desencarnado, sem nenhuma influência do corpo material. E mesmo assim, vai depender das crenças que nós carregamos. Porque o espírito desencarna, como Kardec falou, o espírito desencarna, ele não vira santo, nem um demônio. Ele é uma individualidade e ele vai, então, carregar as suas crenças. Então, se ele acreditava que existia o inferno, ele vai para o inferno. O inferno dele é aquele lá. Por isso que a gente ouve relatos de espíritos, né? É mentira, é verdade. Não é uma questão de verdade e mentira. A verdade é analisar que tipo de espírito está dando depoimento. O Kardec, ele incansavelmente, ele se refere a esses depoimentos, inclusive com uma analogia que nós conhecemos, quando ele vai falar a respeito de você, entrando numa cidade, tentando conhecer através do depoimento das pessoas que moram nessa cidade, não é? Chega lá com um cara que é da periferia, ele vai falar, olha, aqui na quebrada é assim. Aí você fala com uma pessoa, né, rica, que vive num lugar mais confortável, e ele vai descrever um outro local. Exatamente a ideia que Kardec passa é perfeita, né? Então, o raciocínio é o seguinte: se não há uma localidade, como é que é lá? Acabei de já dar a resposta. Só desencarnado, né? Agora, como é que Kardec sabe disso? Pelos depoimentos dos cidadãos daquela cidade. Porque ele, né, foi exatamente o que mais fez essas perguntas. Então, ele lidou com vários depoimentos. E estamos estudando uma obra que a segunda parte, né, é exatamente recheada de depoimentos ali, né, de relatos, né, que é a segunda parte, os exemplos, né. Tem uma coisa também interessante, que apesar de não ser foco do nosso estudo hoje, mas eu quero trazer rapidinho aqui, com relação a essa ideia, né? Porque tem gente que já me falou, e aliás, isso acontece, eu acho que com todo mundo, já aconteceu comigo também. Você não sonha, quando você sonha, não é o seu espírito que está momentaneamente liberto pelo sono físico, não é? Então, por que que a gente sonha? E às vezes a gente sonha com a nossa avó, com a nossa mãe, com a nossa tia, e a gente sonha exatamente naquela casa, naquele sítio. Aí vem de novo a explicação. Por quê?
porque você não está desencarnado. Pelo fato de você não estar desencarnado, quando você está emancipado através do sono, o que o teu espírito percebe, ao voltar para o corpo físico, quem vai fazer a decodificação dessas informações é o cérebro físico. E o cérebro físico não tem capacidade para entender o mundo espiritual. Né? Porque estamos limitados, estamos cerceados dentro do corpo físico. E aí, o ponto que eu falei que não é foco do nosso assunto, mas que tem muito a ver, e ele vai abordar aqui no livro também, porque acontece exatamente o caso da Teresa d'Ávila. Porque a Teresa d'Ávila, ela vai falar do inferno, não vai? Não vai? Qual é a explicação de Kardec? Porque aí ele vai explicar o êxtase, que a gente estuda lá Uhum. no livro do Espírito. Então, qual era a crença da Teresa? Né? A crença dela era no céu e no inferno, como era descrito pela igreja. Então, quando ela se emancipa do corpo, ela vê coisas no plano espiritual que com certeza não é dessa forma, mas ao voltar, quem vai codificar isso é o cérebro dela. E ela vai decodificar exatamente de acordo com o ponto de referência que ela tem. Então, como é que a gente faz o recorte da realidade? O recorte da realidade a gente faz com as informações que nós temos. Né? Sabe, Porque, Mário, desculpa cortar você, mas já cortei, né? É, a dificuldade que nós, seres humanos, temos em abstrair da matéria. Então, assim, é tão. Não é misterioso a palavra que eu queria dizer, é tão ameaçador o fato de nós não conseguirmos imaginar o que é a erraticidade, e não saberemos a não ser quando desencarnados mesmo, que aí então essa necessidade acaba impulsionando toda essa criação da materialidade. Então, assim, imagina, não tem, o que que tem no mundo espírita na erraticidade? Não, como é a erraticidade? Não sabemos, a não ser quando estivermos desencarnados. Pelo que algum espírito na obra O Céu e o Inferno relata algo de material? Não. Ele só relata o estado do espírito, em todas as categorias, felizes, espíritos endurecidos, exatamente, é uma ótima observação essa sua, é exatamente isso. Em todos os depoimentos, não há localidades. E quando há alguma coisa parecida, você vai ver qual é o grau de elevação que aquele espírito está dentro da escala espírita. exatamente. E quando, por exemplo, no caso dos criminosos arrependidos, que eles veem as vítimas, fica muito claro que são criações fluídicas, né? Ah, eu encontrei quem eu... Não, criação fluídica. E outro dia, Marisa, a gente estava discutindo, inclusive, sobre isso, quando a gente comentou o seguinte: o camarada ele assassinou, né? Ele foi cruel e ele não se arrepende. Mas, quando ele desencarna, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência e a consciência dele acusa. Então, quando ele está lá, ele vê a vítima cobrando, perseguindo. Aí, o comentário que a gente estava fazendo no outro dia no estudo era o seguinte: às vezes, a vítima já até perdoou e seguiu o caminho dela. Exato. Não que ela esteja lá cobrando. Aquilo ali é a projeção da consciência. Tá? Então, e agora para fechar, o que eu estava falando há pouco, que não era o assunto, é sobre viagem astral. Eu levei um tempo também para entender por que tanta gente tem viagem astral. Afinal de contas, são um bando de mentirosos. Quando você começa a estudar a doutrina espírita, você entende tudo isso. Porque a grande pergunta, então Teresa d'Ávila, ela era uma mentirosa? Não. Não. As viagens astrais é uma mentira?
Em muitos casos, sim, né? Porque a gente sabe que tem gente que se aproveita, né? Tem gente aí ganhando visualizações e seguidores aí na internet por conta disso. Vendem livros. Tem gente que se aproveita, né? Como Kardec fala, aliás, os espíritos falam também, né? Que não há nada que o homem não abuse, né? Mas, então quer dizer, agora, quando você compreende esse estado de êxtase, o êxtase permite que você saia e faça a viagem astral, né? O problema é como é que você vai decifrar, como é que você vai decodificar essas informações. Então, dá para levar a sério, ao pé da letra, a sério dá para levar, mas ao pé da letra essas informações, não. Tá? E eu não estou invalidando nenhum tipo de experiência, ao contrário, toda experiência ela deve ser até incentivada, mas experiência séria, né? E Porque olha, já basta a quantidade de desinformação que a gente tem, né? e olha só, né? Quando Kardec trata da questão do êxtase, fica tão claro, porque você vai incorporar no êxtase o teu cotidiano. Então, Teresa d'Ávila morava em Ávila, claro, né? E eu, quando tive a oportunidade de conhecer Ávila, eu quis justamente porque eu nunca tinha visto uma muralha medieval e eu tinha muita vontade de ver uma muralha medieval. Então, na nossa viagem, a gente foi para Ávila até por conta de a gente querer conhecer. E realmente, assim, é uma coisa fantástica, né? É uma construção, como é que pode, né? Altíssima. É realmente assim, estando lá para ver, a gente tem a ideia, né, do que é. E ela relata no êxtase dela que as muralhas pareciam querer engoli-la, tinham movimento. Então, é óbvio, né, que nesse estado de êxtase dela, ela incorporava elementos do dia a dia da vida dela monástica em Ávila, né? Então, fica muito claro, é como o Mário falou, ela era uma mentirosa? Não, mas ela projetou no êxtase, além do cotidiano dela, toda a crença da Igreja Católica, do inferno e do céu, enfim, né? Então é muito interessante sempre a gente lembrar disso, né? Aí está a diferença do estudo que Kardec faz desses fenômenos. Ele aprofunda o estudo, e não é só estudo teórico, né? Ele vai fazer centenas e milhares de experiências através das comunicações recebidas, vai fazer as perguntas para os espíritos superiores, recebe as respostas, essas mesmas respostas ele submete a outros médios, até passar pelo crivo da razão, né? Tem uma grande diferença. Então, a gente vê o trabalho hercúleo que Kardec teve, né? E aí a gente joga tudo isso de lado. Não vou falar fora, né? Porque sempre é de bom tom você ter os livros espíritas numa prateleira. Mas você deixa de lado, né? Porque você corre para os brinquedos ao invés de estudar as obras fundamentais da doutrina espírita. Enquanto a gente não se ocupar com a seriedade que a ciência espírita exige, a gente vai continuar lendo Cebolinha, Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Mula Sem Cabeça. Voltando para o texto, a alma sofre a pena das suas imperfeições no estado de espírito e no estado de encarnação. Mas aquelas que são imperfeitas, sendo excluídas dos mundos felizes, dos quais perturbavam a harmonia, são relegadas a mundos menos avançados, psíquica e moralmente, onde espiam suas faltas pelas tribulações da vida, até que mereçam encarnar em mundos superiores. Se podemos conceber um inferno localizado, será nos mundos de expiação, porque é em torno desses mundos que pululam igualmente espíritos imperfeitos, desencarnados, esperando uma nova existência que, permitindo-lhes reparar o mal que fizeram, ajudará no seu adiantamento. Então, esse parágrafo aqui,
ele elucida, né, toda essa questão que a gente vive hoje com relação a céu, inferno, umbral, cidades espirituais, né? Como é que o espírito sofre, como é que ele espia, como é que ele repara, né? Então, esse parágrafo aqui, para mim, ele realmente ele resolve em termos, né? De uma forma bem compacta aqui, né? Então, a alma sofre a pena das suas imperfeições nos dois estados, tanto no estado do espírito como durante a encarnação. Por quê? Porque na encarnação a gente está aí sim vivendo o processo né, da expiação, da reparação. Mas aquelas que são imperfeitas, sendo excluídas dos mundos felizes, dos quais perturbavam a harmonia, isso daqui não quer dizer que a pessoa foi atirada, né? Ou que ela foi exilada, né? Esse termo eu até não acho muito apropriado, né? Mas por falta de termo melhor, né? Mas é um exílio mesmo. Mas por quê? Pela simples condição da própria vibração, né? Quando a gente vai estudar na Gênese, e ali a gente vai aprofundar o estudo de fluidos, a gente vê que o fluido cósmico universal, ou fluido universal, que é a matéria elementar, cada globo tem o seu fluido específico. Então, quanto mais evoluído é esse mundo, mais sutil é o fluido desse mundo. E de onde que o perispírito é retirado? Do fluido cósmico desse globo. Então, é mais por uma condição vibratória, de sintonia, do que realmente, né, pelo fato de Deus estar jogando no inferno ou estar fazendo uma segregação, né? Não é nada disso. Aliás, Jesus ele vai usar numa linguagem figurada o termo de sereis lançado nas trevas onde haverá ranger de dentes. Né? Ele faz também uma analogia, porque você está no deserto. O deserto é 50 graus de dia e à noite vai para negativo. As temperaturas, elas oscilam extremamente. Naquela época, você não tinha iluminação elétrica. Você só tinha iluminação através das velas, dos candeeiros, dentro de uma tenda. Se você não está se comportando bem dentro de uma tenda, você é lançado para fora, onde haverá trevas e ranger de dentes, porque é muito frio. Todo mundo entendia muito bem, né? E isso atravessa o tempo e a gente transforma isso no inferno, né? O camarada já imagina, né, as trevas e nós transformamos as palavras de Jesus no que a gente bem entende, né? Depende do entendimento que cada um tem. E, Mário, uma observação: esse trecho que nós grifamos, que eu também destaquei para mim, e é isso que nós precisamos ter claro quando nós entendemos na Gênesis, os tempos são chegados, em que é dito dessa forma: os espíritos, aqueles que no mundo de regeneração persistirem no mal, né, se comprazerem em realizar o mal, quando fala serão exilados em mundos mais primitivos, onde levarão todo o conhecimento que têm, que aprenderam, né? É nesse sentido. E aí também tem mais aquele lado do movimento espírita que toca o terror, né? Que aí diz, não, vão ser exilados, vão sofrer, não é isso, né? Quando a gente tem esse entendimento, que ele diz, né? Ele fala, enfim, né, do mundo de prova e expiação, é isso, quer dizer, esses espíritos que ainda vão querer permanecer no mal, eles vão para mundos mais primitivos, levando a contribuição que tem do que aprenderam e para se continuar se desenvolvendo moralmente, né? Exatamente, obrigado,
sendo excluídos dos mundos felizes, dos quais perturbavam a harmonia. E aqui, gente, eu vou lembrar, desculpa, não vou me alongar muito, não, porque a gente já está próximo aí do final. Quando a gente estuda no Livro dos Espíritos o nosso papel na criação, nós entendemos exatamente esse contexto. Serão sendo excluídas dos mundos felizes, dos quais perturbavam a harmonia. E o nosso papel na criação, entre outros, né, além do papel nosso individual, é de contribuir com a manutenção da harmonia universal, dessa lei imanente de todos os mundos, todos os seres, todas as humanidades, né? Nós não infringimos as leis de Deus, porque as leis de Deus, elas não são infringidas, né? Nós não agimos de forma convergente com essas leis, e a partir desse momento, sim, aí sim, aqueles que persistirem no mal serão excluídos dessa forma. Mas, às vezes, o entendimento é que isso é um castigo, que isso aí não é, né? Falou a palavra exilado, pronto, né? É esse entendimento aqui que nós precisamos ter. Porque na realidade não há uma exclusão, é algo Exato, natural. É algo natural. exatamente. Ao encarnar, tu não encarna mais naquele mundo em que a É, tua condição moral e intelectual condiz. Naturalmente, tu exato. vai para um mundo menos, menos, né, elevado que tu estava. Não há uma expulsão ou um castigo, né? Como dizem, Aham, tu vai aham, nascer num lugar em que não vai ter nem máquina de lavar, aquelas piadas ridículas que faziam, entendeu? aham. E, no entanto, não é bem assim, né? Vai ser proporcional à tua elevação moral e espiritual, né? E intelectual que tu vai ir, né? Naturalmente será isso. E como tu disseste, né, Marisa? Tu vai levar a tua contribuição naturalmente. Claro, claro. E quando ele vai falar, finalmente, sobre localidade, ele fala: se podemos conceber um inferno localizado, onde que será? Nos Uhum, mundos de criação. Então, vamos olhar aqui para a nossa Terra, né? Para o nosso planeta. Nosso planeta, ele já passou e está passando por transformações, né? Não só sob as leis materiais, mas também sob as leis espirituais, no sentido da evolução. Então, aqui já foi um mundo primitivo. E hoje nós estamos num mundo de, podemos dizer assim, de expiação e provas. Então, quando ele coloca aqui, será no mundo de expiação, porque é em torno desses mundos que pululam igualmente espíritos imperfeitos e desencarnados. Então, mas esses espíritos desencarnados, que eles estão ao nosso redor, e eles nos influenciam o tempo todo, né? Tanto imperfeitos como perfeitos, depende da nossa sintonia. Mas aí é que está a beleza, né? Porque cada um de nós tem o livre-arbítrio. E Kardec pergunta, mas por que que Deus deixa, né, digamos assim, né? Justamente porque todos estamos, né, exercendo o domínio do nosso espírito. E na nossa resistência, muitas vezes, nós somos um exemplo para esses espíritos. Então, aí é que está a grande fraternidade universal. Esses espíritos imperfeitos e desencarnados estão aqui com a gente, ou nesses mundos, né? Esperando uma nova existência que, permitindo-lhes reparar o mal que fizeram, ajudará no seu adiantamento. Então, a convivência dos maus com os bons é benéfico também, para ambos. Um porque exerce a fraternidade, e o outro porque consegue se adiantar. Então, talvez seja uma das poucas vezes que você vai encontrar uma localidade dentro da obra de Kardec, poucas vezes não. Você vai ter mais trecho dessa forma, mas é o que vai chegar mais perto de alguma coisa localizada. E mesmo assim não é material, em contraste com o que a gente vê hoje, né? E, aliás, aquele artigo que nós escrevemos sobre cidades espirituais, que ficou lá na nossa página,
Eu lamentei depois que eu publiquei, porque eu tinha feito um esboço falando das obras ao tempo de Kardec, de vários escritores que já traziam, inclusive, romances espíritas, não, romances mediúnicos. E Uhum, dizem, inclusive, né, que o próprio Nosso Lar seria uma espécie de plágio de um uhum. desses, né? Do Eu reverendo, tinha feito, aquela obra do reverendo Owen lá, A Cidade sobre o Véu, uma coisa assim. temos mais duas páginas para ler. Por conta da localização do céu e do inferno, as seitas cristãs foram levadas a admitir para as almas apenas duas situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária, momentânea, ao sair da qual as almas passam, sem transição, à morada dos bem-aventurados. Não poderia ser de outro modo, dada a crença na fixação definitiva da sorte da alma após a morte. Se há somente duas moradas, a dos eleitos e a dos condenados, não se pode admitir a existência de vários níveis em cada uma delas, sem admitir a possibilidade de que se os atravesse e, por consequência, admitir o progresso. Olha o raciocínio Kardec, né? Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. Se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa de meu pai. Né? E aqui a nota de rodapé, onde ele indica que esse tema está desenvolvido no capítulo 5º, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º. Eu não mencionei, mas eu acho que bem precisava, mas eu vou mencionar. Todas as notas que nós lemos é de Kardec, porque a gente não lê nota de rodapé que não seja de Kardec, a não ser que seja muito pertinente, né? A Igreja admite, é verdade, uma posição especial em certos casos particulares. As crianças mortas em tenra idade, não havendo praticado o mal, não podem ser condenadas ao fogo eterno. Em contrapartida, não havendo feito o bem, não têm direito algum à felicidade suprema. Elas encontram-se, então, diz a Igreja, nos limbos, situação mista que jamais foi definida e na qual se sofre, se não sofrem, também não desfrutam da perfeita felicidade. Mas, já que sua sorte está irrevogavelmente fixada, elas estão privadas dessa felicidade pela eternidade. Essa privação, já que não dependeu dessas almas que fosse de outra forma, equivale a um suplício eterno imerecido. O mesmo ocorre com o selvagem, que, não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, peca por ignorância, abandonando-se aos instintos naturais e não pode ter nem a culpa, nem o mérito daqueles que puderam agir com conhecimento de causa para o próprio adiantamento. A simples lógica repele semelhante doutrina em nome da justiça de Deus, que se encontra inteira nessa das palavras do Cristo. A cada um segundo suas obras. Verdade, né? Que obra que a criança. Que obra que o selvagem, sem instrução, construiu, né? É preciso que se entenda por obras boas ou mais as que se praticam livre e voluntariamente, as únicas em cuja responsabilidade se incorre, o que não é o caso nem da criança, nem do selvagem, nem daquele que involuntariamente não foi esclarecido. A doutrina espírita nos ensina isso. Não há uma só imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lamentáveis e inevitáveis. Tampouco uma só boa qualidade que não seja fonte de alegria. Assim, a soma das penas é proporcional à soma das imperfeições, da mesma forma que a soma da felicidade é proporcional à soma das qualidades. Donde resulta
que a alma que possui 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais que aquela que só tem 3 ou 4. Mas quando dessas 10 imperfeições restar um quarto ou metade, ela sofrerá menos. E no momento em que não lhe restar nenhuma, ela não sofrerá de modo algum e será perfeitamente feliz. Tal qual, na Terra, aquele que tem inúmeras doenças sofre mais do que o que tem apenas uma, ou não tem nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades tem maior ventura que a que tem menos. A consequência dessa concepção é que há tantos graus de felicidade ou infelicidade das almas após a morte, quantas forem as qualidades boas ou más que elas possuam. Sendo permitido a todas as almas adquirir o que lhes falta e desfazer-se daquilo que tem de mal, conforme seus esforços e sua vontade, resulta ainda daí que o futuro não está selado para ninguém. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. E, aliás, tem uma frase de Jesus que fala, né? Nenhuma de minhas ovelhas se perderá, né? Recebe-os em seu seio à medida que eles atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito das suas próprias obras. A natureza das penas é objeto de um capítulo especial e resulta, ademais, dos numerosos exemplos citados na segunda parte deste livro. E assim, nós encerramos a leitura do capítulo 4 sobre o inferno. E o inferno, como era visto até o século XIX. E a ideia que o Espiritismo nos traz, através dos espíritos superiores e através, né, da pena de Kardec, de uma forma racional, clara, lógica, e hoje, pelo menos a gente pressupõe que houve uma evolução no decorrer do tempo, né? Então, do século XIX para cá, a gente poderia dizer que a gente agora teria até um olhar mais crítico. Mas aí a gente lembra, inclusive, aquele trecho que nós citamos a respeito da coisa mais próxima de uma localidade, não é? Dos espíritos ainda imperfeitos. Então, assim como encarnam espíritos perfeitos, ou próximo da perfeição, espíritos jamais elevados, entre nós, para nos servir também de apoio, de exemplo, de incentivo, ainda encarnam espíritos refratários, espíritos ignorantes entre nós, para que até com contato, né, eles também possam se elevar. Então, de uma certa forma, até nos traz um conforto, né? Saber que apesar de toda esse desvio que a gente ainda vê o espiritismo sofrer, dentro do próprio espiritismo a gente compreende que tudo, de uma certa forma, é necessário, né? Inclusive a gente passar por essas experiências. Vamos então assim agradecendo mais uma vez pelo estudo de hoje, pela dedicação, pela participação, e eu espero encontrá-los novamente. Lembrando que no próximo estudo entraremos no capítulo 5º, que agora sim faremos, né, o quadro comparativo entre o inferno pagão e o inferno cristão. Um beijo no coração de todos, e como diz a Marisa, né, onde a sumina sai, sayonara. Um beijo no coração de todos. Tchau.